Aleluia, aleluia, glória a Deus. Paz, igreja, vocês estão felizes? Tem alguém amando Jesus aí? Deixa eu ver. Quem está amando Jesus aí? Você viu que pessoa linda que está do seu lado aí, irmão? Eu acho que ele tomou banho hoje, amanhã é feriado, de repente vai que, né? Dá um glória a Deus aí. Fala para essa pessoa que está do seu lado, é muito bom te ver aqui. Aleluia. Fala para ela assim, eu estou feliz porque você está aqui. Glória a Deus, sente no seu lugar, tome o seu assento. Aleluia, eu estou feliz, igreja. Eu estou muito feliz na noite de hoje. Tem mais alguém feliz na noite de hoje? Aleluia, glória a Deus. Vocês estão igual eu, né, irmão? Duro, sem dinheiro, porque não foi viajar, né? Eu sei como é que é esse negócio aí. Tô sabendo, olha a cara do Vanderlei ali. Faz parte, né? Ó, Thiago, fale por você. Ele falou que não foi viajar porque não quis. Isso é conversa, rapaz. Vocês estão felizes ainda, igreja? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 16, verso de número 33. Sabe? Já tem uns 3 dias, mais ou menos, que eu fico assim para Deus. Deus, me dá uma palavra, Deus. Eu sou aquele tipo de pessoa que quando vai ministrar uma palavra, eu gosto de ouvir a voz de Deus para se atentar àquilo que Ele tem para falar com o povo dEle, com a igreja dEle. Eu fiquei uns 3 dias assim, Deus, me dá uma palavra, Deus. Como se eu lembrasse para Deus, né? Deus, é eu que vou pregar, me dá uma palavra, Deus. E não é por falta de ler a Bíblia, mas de tudo aquilo que Jesus vinha falando comigo no decorrer desses dias, eu entendia que nada disso era aquilo que Ele tinha para a igreja. Porque existem coisas, Gil, que Deus fala especificamente conosco, e tem coisas que é para a igreja. E nessa madrugada, eu dormindo, eu acordei, e o primeiro pensamento que veio na minha mente foi, Deus, me dá uma palavra. Aí naquele momento eu olhei e falei, rapaz, vai dormir, vai descansar. E algo muito interessante, que eu tenho alguns amigos que eu compartilho da palavra com eles, e eles compartilham da palavra comigo. E isso nos faz crescer, isso nos faz gerar algo novo dentro de nós. E eu me recordo que eu ia no cabeleireiro cortar o cabelo. Vocês viram que eu cortei o cabelo, irmão? Ó, coisa linda, né? Fiquei mais bonito. O restinho de cabelo que tem, os 2 fios que tem aqui, eu cortei ele. E eu falava assim, eu falei, eu acredito, o rapaz que corta meu cabelo, ele é um pastor também. E nós compartilhamos muito da palavra. E eu pensava assim comigo, Gui, eu acho que vai ser lá. Vai ser o pastor Jackson que vai me trazer uma revelação daquilo que... Só que na manhã de hoje eu acordei, e quando eu peguei a palavra de Deus, eu meditando na palavra, um texto ele gritou, ele começou a pular. Eu falei, uau, estou entendendo, Deus, eu estou entendendo. E eu comecei a meditar nesse texto, e Jesus ele começou a falar comigo, e ele começou a ministrar ao meu coração aquilo que ele queria ministrar na noite de hoje. E eu achei interessante que quando eu fui cortar o cabelo, eu falava para o pastor Jackson, eu falei, rapaz, eu vou ministrar hoje, e quase que eu fico sem palavra. Ele falou, Jesus está em silêncio? Eu falei, estava, até agora de manhã. Mas ele falou, e quando eu olhei para ele, eu falei assim, e ele falou, e aí? Eu falei, mano, eu estava lendo a palavra, mas João 16:33 pulou. Ele falou, o quê? Eu falei, João 16:33. Ele falou, Roberto, deixa eu te falar um negócio. Essa semana inteirinha, ele começou a falar. Eu falei, obrigado, Deus. Obrigado, porque o Senhor confirma aquilo que o Senhor tem para o povo. O Deus confirma aquilo que Ele tem para a igreja. E deixa eu te dizer algo. Eu tenho uma palavra para a sua vida na noite de hoje, em nome de Jesus. Tem alguém que crê nisso, em nome de Jesus? Vamos ler aqui na tradução do telão. Eu vou contar até 3, todos me ajudam a ler em nome de Jesus, amém? 1, 2, 3. Aleluia.
A minha tradução diz assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Olhe para alguém na noite de hoje e diga para ele assim: Jesus disse isso. Não, fala com convicção, senão ele não vai acreditar. Jesus disse isso para que você tenha paz nele. Fala para outro agora: Jesus disse isso para que você tenha paz nele. Agora diga para ele assim: você está entendendo? Você está entendendo? Aleluia. Você que pode, incline sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelos louvores aqui entoados. Obrigado pela tua presença, Pai. Obrigado, Deus, por cada uma dessas pessoas que aqui vieram. E eu só quero te pedir algo na noite de hoje, Jesus. Não me permita atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite. Mas faz do seu jeito, da tua maneira e conforme a tua vontade. Que eu seja apenas uma ferramenta, um instrumento em tuas mãos. Não me permita falar nada que não seja de acordo com o teu querer. Mas que eu seja um canal de bênção em tuas mãos. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vocês são felizes ainda, igreja? Glória a Deus. Irmãos, o contexto desse texto, Jesus está com os seus discípulos, trazendo algumas informações para eles. O contexto desse texto, Jesus está com os seus discípulos, trazendo uma mensagem preparatória. Pastor, como assim preparatória? Jesus está preparando os seus discípulos para aquilo que iria acontecer com ele. Entendam algo, Jesus está com os 12 ali, reunido com eles, dizendo: olha, eu vou para o Pai. Eu vou para o lugar de onde eu vim. Eu vou voltar para o Pai. E entendam algo que Jesus está dizendo aqui. O que Jesus fala com os 12 é que ele vai para um lugar da onde ele veio. Automaticamente ou teoricamente, nesse momento, os discípulos não estão entendendo o que ele está querendo dizer. É como se Jesus falasse, mas ficasse obscuro a mensagem. Jesus está dizendo para os 12: eu vou voltar para o lugar de onde eu vim. E aqueles homens, na verdade, eles não entendem essa mensagem. Sabe por quê? Porque muitas das vezes Deus nos leva em um ambiente de confronto para nós entendermos o processo e o propósito das nossas vidas. Deixa eu dizer de novo. Muitas das vezes Deus nos leva em um ambiente de confronto para que nós venhamos entender o propósito e as promessas dele para as nossas vidas. Pastor, como assim um ambiente de confronto? Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Pensa numa situação. Durante 3 anos você está com uma pessoa, caminhando com ela, Gil, estando com ela, e ela te traz toda a esperança e toda a sua expectativa, você deposita nela. Mas quando se passa 3 anos, Vitão, agora ele diz: ei, deixa eu te dizer algo, eu vou para o Pai, eu vou embora, eu vou te deixar. Entendam algo, até esse momento, Jesus não havia dito sobre o Espírito Santo, sobre um Consolador que iria estar com ele. Até esse momento, Jesus não tinha dado uma esperança de que se ele fosse, alguém ia ficar. Não, Jesus está olhando para os 12 homens que largaram, o irmão. Pedro largou a pesca, Mateus largou a coletoria, muitos homens largaram as coisas, deixaram as coisas para seguir Jesus. E Jesus agora está olhando e está dizendo: eu vou para o Pai. Eu vou para o Pai. Toda a esperança daqueles homens estava em Jesus. E sabe o que Jesus está dizendo agora, Vanderlei? Eu estou indo embora. Irmãos, é um ambiente desconfortante em que Jesus está com esses discípulos agora. Aqueles homens olham para Jesus e eu posso imaginar: peraí, como assim, mestre? Como assim? A gente colocou toda a nossa expectativa em você. Como é que você está dizendo agora, Cida, que você vai embora? E sabe o que ele diz, o que me chama a atenção? Eu digo essas coisas para que vocês tenham paz em mim. Deus, espera aí. Jesus, como assim? Você está dizendo que vai embora, vai nos deixar, e é para a gente ter paz. O Senhor vai nos deixar, mas é para a gente ter paz? Sim. Jesus, ele nos leva para um lugar de desconforto, para um lugar que teoricamente é um lugar de insegurança, para que você entenda que nele você tem paz. Não, você não entendeu.
Ele te leva para um lugar de desconforto. Meu irmão, não sei se de repente a sua vida está tranquila, mas se tiver, deixa eu te dizer algo, e não é uma profecia. Se a sua vida estiver muito tranquila, se prepara, porque você vai entrar em um ambiente de desconforto, porque você vai começar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Pastor, que palavra é essa? É uma palavra de alguém que entendeu que com Jesus todas as coisas são possíveis, que com Jesus o pior ambiente, a pior tempestade, ela te traz paz. Com Jesus não importa o ambiente que você esteja, Ele está contigo. E Ele está te tranquilizando sobre isso. Essas coisas eu vos digo, para que tenham paz em mim. Jesus, Ele assegurou àqueles discípulos de algo sobrenatural. Fique tranquilo, vocês terão paz em mim. Entendam algo, que Ele não colocou a paz sobre qualquer outra situação, a não ser nele. Olhe para alguém, seja profeta e diga, paz. Não, mas fala com convicção, irmão. Paz só tem alguém chamado Jesus. Existem duas coisas que Jesus afirma aqui. A primeira é que Ele vai partir. E a segunda é que os discípulos terão paz. Que aqueles homens terão paz. A primeira coisa que Ele deixa claro, sem sombra de dúvida, é que Ele está indo embora. Tchau. Falou, valeu. Foi 3 anos de bênção. A gente comeu peixe, pão. Caminhou junto aí. Quase saímos na mão com os fariseus, saduceus. Mas eu estou indo embora. E aqueles homens, eles precisavam entender algo que eu e você como igreja precisa entender. Cutuque alguém carinhosamente, diga para ele, nós precisamos entender algo. Não, fala com fé, nós precisamos entender algo. E a primeira coisa que eu quero liberar para a sua vida, a primeira palavra é: ninguém que coloca sua esperança em Jesus fica desamparado. Ninguém que coloca a sua esperança em Jesus fica desamparado, porque a palavra dele nos garante, Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Ninguém que coloca a sua expectativa em Jesus fica desamparado. Entenda algo, irmão, não coloque a expectativa no dia, no seu serviço, não coloque a expectativa na economia, não coloque a expectativa na política, coloque a sua expectativa em Jesus. Sabe por quê? Porque você terá paz. É simples, mas sabe o que nós não fazemos? É colocar a expectativa em Jesus. Nós colocamos as expectativas em um monte de coisa, irmãos. Vemos uma notícia mal, nós nos desesperamos por conta da notícia mal. Mas eu quero te dizer algo, calma. Jesus ainda está no controle de todas as coisas. Calma, não se desespera não. Muitas das vezes nós não podemos ouvir uma notícia que nós já ficamos desesperados. Ei, sacode alguém e diga assim para ele: calma, 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 não, fala com fé, calma, fica tranquilo, fala para ele: Ele venceu o mundo. Não, fala para ele, fica tranquilo, Ele venceu o mundo. Não, fala para o outro, fica tranquilo, Ele venceu o mundo. Fala bem forte para alguém aí, fica tranquilo, Ele venceu o mundo. Eu costumo dizer, igreja, que um dos maiores desafios do homem, quando eu digo homem, mulher, menino, é confiar em Deus. Um dos maiores desafios do homem é confiar em Deus. Com algumas pessoas eu já tive essa conversa. Nós falamos que confiamos em Deus, mas na verdade,
A gente não confia tão assim. E olha o que esse verso diz. A primeira instância, como diria os bons assembleanos, a parte A do verso diz. Falei de assembleano, o Tiago deu glória ali. A parte A do verso diz: essas coisas eu vos digo para que tenham paz em mim. A parte B: mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Olha que louco isso. Jesus está falando: eu vou embora, eu vou para o Pai, vocês vão ficar aí, mas fica tranquilo, porque vocês vão ter paz em mim, mas tenham bom ânimo. E o interessante é que quando nós vamos pesquisar o que quer dizer bom ânimo, o significado da palavra bom ânimo é ter esperança, não desanimar, não perder a fé e viver a vida com alegria. Ter esperança, não desanimar, não perder a fé e viver a vida com alegria. Ter esperança, não desanimar, viver a fé e viver a vida com alegria. Pastor, mas como assim? Jesus está falando que vai embora, e Ele está falando para os discípulos: tenha esperança, viva com alegria, não desanime, não perca a fé. Ter bom ânimo é caminhar mais ou menos assim, como se não houvesse amanhã. Ter bom ânimo é você olhar e não olhar pela expectativa que o homem diz, mas por aquilo que Deus já falou. Ter a esperança, ter o bom ânimo, não é olhar pelas notícias que o jornal está dizendo, mas sobre aquilo que Deus já falou a seu respeito. Ter bom ânimo é você olhar e entender: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, e eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E não importa o que as vozes falem, não importa o que as notícias digam, você vai dizer: eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou, e eu tenho aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Ter bom ânimo não é olhar para a situação e se amedrontar. Ter bom ânimo é olhar para a situação, e mesmo que aparentemente seja negativa, você vai olhar e dizer: eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Declare o choro, choro dura uma, mas a alegria o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, e que a figueira, que não haja fruto na. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Ei,
Você consegue suportar, pois eu estou te dando força. Sabe o que Jesus está dizendo para os discípulos? Ei, fica tranquilo, em mim vocês terão paz, tenham bom ânimo, vocês conseguirão suportar, pois eu estou dando força a vocês. Em outras palavras, sabe o que Jesus está dizendo? Confia em mim. Permanece em mim, persevera em mim. Jesus está olhando para eles, está dizendo: vocês não precisam se desesperar. Toque em alguém, seja profeta na noite de hoje, diga para ele: você não precisa se desesperar, você não precisa se desesperar, você não precisa se desesperar, porque o seu Deus, Ele não dorme, o seu Deus, Ele não dorme, o seu Deus, Ele não dorme. Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? É uma pergunta. O salmista está perguntando, imediatamente ele traz uma resposta: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os meus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O Senhor não dorme, o seu Deus não dorme, o seu Deus não dorme, o seu Deus não dorme. Ele está chamando os discípulos e levando num lugar de desconforto, Tiago. Num lugar de atemorizar. Um lugar que eles ficaram meio que apavorados. Dizendo: peraí, que conversa é essa, Jesus? O que você está dizendo, Deus? Você está falando que vai deixar a gente aqui e vai embora. Que papo é esse? Ei, que conversa é essa? E Jesus está dizendo assim: vocês terão paz em mim. Tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Fica tranquilo. Olhe para alguém e diga para ele: fica tranquilo. Seu Deus não está dormindo. Não, fala para alguém: seu Deus não está dormindo. Seu Deus não está dormindo. Ele não está dormindo. Eu digo para as pessoas, e nesses últimos anos uma voz percorreu durante toda a nação. Uma voz percorreu durante esse mundo. E a voz era: onde está Deus? Irmão, alguém já ouviu essa fala? Alguém já ouviu essa voz dizendo: onde está Deus? E uma das coisas que meu amigo pastor Jackson, ele falava no dia de hoje, é que as indagações, elas vêm para muitas vezes nos tirar do sério. Porque, irmãos, é bem certo que muitas pessoas, elas não atribuem, Tiago, elas não atribuem, Kaique, o dia bom a Deus, mas o dia mau. Será que Deus não está vendo isso? Está vendo. A onipotência, a onipresença de Deus, a soberania de Deus, as pessoas querem contestar. E deixa eu dizer algo na noite de hoje: Deus é soberano em tudo que faz. Ele é soberano em todas as coisas, irmão. A soberania dele, ela transcende. A soberania dele, ela vai além daquilo que nós pensamos. A soberania do Senhor, ela excede o nosso entendimento. A soberania de Deus, ela nos faz entender que nós não merecíamos estar nesse lugar, mas a soberania do amor dele, ela nos cativa e nos eleva a um trono de glória, a ser chamado de filho de Deus. Vamos lá, alguém.
Nós não merecíamos, mas Ele é soberano, poderoso, que Ele nos olha. E assim como começou a oração, e o Christian estava aqui ministrando, ele diz: Deus, Ele não está muito preocupado com aquilo que você fez, mas Ele está preocupado com o seu coração agora. Ele está preocupado com aquilo que você quer fazer nesse momento. Ele está preocupado com aquilo que você quer entregar para Ele nessa noite. Ele está preocupado, e quando eu digo preocupado, não é que Ele está com uma preocupação, não. Ele quer que você dê uma resposta para o carinho e o amor que Ele está derramando sobre a sua vida. Alguém entende isso? É a resposta que Ele quer de mim e de você. É que eu entendo como Ele é e quem Ele é, e entendendo isso eu dou uma resposta para Ele. Ele não dorme. Ele não dormita. Seu Deus não falha, nem tampouco Ele tarda. Ele vem no tempo certo, no momento exato, na hora oportuna, Ele chega. E quando Ele chega, meu irmão, minha irmã, quando Ele chega, aquilo que estava fora do lugar começa a entrar no lugar. Aquilo que estava fora dos eixos, Sandra, começa a entrar no eixo. Pastor Esmeralda, aquilo que não tinha solução, começa a ter solução. Kaique, aquilo que era desproporcional, começa a ter uma porção, uma proporção. Sabe por quê? Porque Ele chegou. Ele chegou. E quando Ele chega, demônios, eles começam a sair. Sabe por quê? Porque Jesus chegou, a luz do mundo chegou. Quando a luz do mundo chega, irmão, eu sinto a glória e a presença dEle. Quando a luz do mundo chega, algo acontece sobrenaturalmente. Eu não sei onde essa luz precisa brilhar na sua vida, mas eu quero lançar uma palavra profética sobre você. Essa luz chegou nesse lugar na noite de hoje. Eu não sei o que você precisa, mas uma coisa eu sei: Ele está aqui. O homem, ele não consegue entender essa perspectiva de esperança. O homem não consegue entender verdadeiramente e confiar. Entender a soberania de Deus, realmente eu posso dizer que é algo difícil, porque ela vai não de encontro às nossas vontades, mas vai ao contrário daquilo que é a nossa vontade. Sabe, esses dias, semana passada, foi semana passada você bateu o carro? Semana passada, o Gabriel teve um acidente com o carro, e era para ser muito pior a proporção do acidente. E eu costumo dizer algo: nós sempre agradecemos por aquilo que nós vimos, mas nós não agradecemos o livramento que nós não vemos. Nós agradecemos pelo livramento que vemos. E essa era a nossa conversa, eu e o Gabriel. E quando houve o acidente, o rapaz que estava ali, que na verdade foi a pessoa que fez com que acontecesse, veio todo bruto para o lado dele, e ele falou: calma, você está bem? Você está tranquilo? Não, eu estou bem. Falou: tá bom, então depois calma que a gente vai resolver isso daí. Entendam algo, meu irmão, o que era para ser pior, aquilo que você enxergou como livramento, foi só o que Deus permitiu. Olhe para alguém e diga para ele assim: sabe aquilo que você viu? Foi só o que Deus permitiu. Fala para ele assim: agradece mais um pouco. Não, fala para ele: agradece mais um pouco. Agradece mais um pouco. Agradece mais um pouco, igreja. Sabe por quê? Porque de repente hoje você não viu, mas houve muitos livramentos. De repente hoje você não viu, mas muitas coisas iriam acontecer, mas não aconteceu. Sabe por quê? O teu Deus não dorme. Vocês terão paz em mim. Vocês terão paz em mim. Tendes bom ânimo. O profeta Isaías, ele declara algo poderoso.
Em Isaías 40, do verso 26 ao verso 31, Isaías ele traz uma declaração sobre aquilo que muitas das vezes nós não entendemos. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, a qual ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só venha faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado e multiplica a força dos que não têm nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Quem espera no Senhor não se cansa, sobe como águias, corre e não se fadiga. Pastor, o que você está querendo dizer é simples: calma, espera em Deus, porque você terá paz nele. O grande desafio da humanidade é confiar em Deus, é esperar nele, é estar seguro nele. Porque nós confiamos, como diz o pessoal, até um certo ponto. Nós esperamos até um determinado momento. Porque quando as coisas começam a sair fora do nosso controle, nós nos desesperamos. E nós não entendemos que quando sai do nosso controle, é aí que Jesus pega o controle na mão. E eu não sei se vocês jogavam um videogame, mas tinha alguns jogos assim que era difícil de passar a fase, sabe? Você chegava numa determinada tela lá, irmão. Ah, Jesus, não ia, perde a vida, e não vai, perde a vida, e não vai, perde a vida. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ei, me dá o controle. Deixa eu passar dessa fase para você. Sabe qual a mensagem para a sua vida na noite de hoje? Me dá o controle. Deixa eu passar dessa fase para você. Deixa eu te levar para um próximo nível. Deixa eu te levar para um patamar maior. Deixa eu te mostrar um gigante maior do que esse que você está se batendo. Gigante, sim, gigante. Ele é um pouco maior, ele é um pouco mais feroz. Entendam algo, meu irmão. Todos nós estamos derrubando gigantes, ou enfrentando gigantes, melhor dizendo. Uns são mais altos, outros mais gordinhos. Uns, além de gigantes, têm garra e dente afiado. Mas todos nós estamos enfrentando gigantes. Mas sabe o que Jesus está falando na noite de hoje? Ei, deixa eu te levar para uma próxima etapa, um próximo nível. Um próximo nível que eu tenho para você é algo que você ainda não viu, mas já está pronto. É algo que você ainda não enxergou, mas já está pronto. Eu só quero te levar para lá. Eu só quero que você entenda que eu posso fazer na sua vida aquilo que você ainda não entendeu, aquilo que você ainda não viveu, aquilo que você de repente enxergou de longe. Eu quero te levar para uma próxima etapa. Eu quero te levar para um próximo passo. Jesus estava falando para os discípulos: até hoje vocês estavam comigo. A partir de hoje vocês vão viver sobre a plenitude que Deus tem para a vida de vocês.
Sabe de uma coisa? Nem sempre nós teremos onde escorar o nosso braço como uma muleta. Nem sempre. Às vezes o próprio Cristo vai pegar essa muleta e dar um rodo nela. Cida. O próprio Deus vai pegar essa muleta assim, Você está escorado nessa muleta assim, meu irmão, apoiado nela. O próprio Cristo vai pegar e falar, chamando o rodo. Tirou a muleta e vai te dizer: agora você vai começar a andar sozinho. Sozinho? Não, comigo, mas sem a muleta. Jesus, ele vai começar a dar roda em muleta aqui. Eu não sei se eu posso usar esse termo, mas eu já usei, já falei. Jesus, ele vai pegar algumas muletas e vai começar a dar roda em muleta. Um dia a Bíblia fala que ele chuta as mesas. Ele começa a virar as mesas. Hoje ele vai começar a chutar muleta por aqui. Sabe por quê? Porque ele está querendo que você entenda. Tem de bom ânimo. Em mim vocês terão paz. Vocês não precisam de muleta. Vocês precisam de Jesus. Você não precisa de muleta. Você precisa do mestre. Você não precisa de muleta. Você precisa de um relacionamento firme na presença do Senhor. Nós precisamos entender isso. No momento mais difícil, na conversa mais treta que Jesus teve com os discípulos, foi para trazer alinhamento. A conversa mais complicada que ele teve foi para alinhar o coração deles. Foi para trazer eles para perto e dizer: confia, permanece, suporta, espera, tem bom ânimo, você vai ter paz, não se desespera. Eu vou estar com vocês. Irmão, quer coisa melhor do que saber que o Deus criador dos céus e da terra, o Senhor que tem todo o poder, aquele que com uma palavra, com uma asa, criou todas as coisas, Ele está olhando para você e está dizendo: eu estou contigo. Não, você não entendeu, não. O Deus Todo-Poderoso, irmão, aquele que pode todas as coisas, Ele olha para você e diz: eu estou contigo. Não. Você tem noção da proporção do que é isso? Você consegue entender? Tem noção do que é isso? Pare e pense. Eu vou te dar 10 segundos, pare e pense. O Deus Todo-Poderoso, Ele está dizendo: eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. No dia mais difícil da sua vida, Ele está dizendo: eu estou com você. No dia suave, Ele está dizendo: eu estou com você. No dia que você estiver pensando em desistir, eu estou com você. No dia que as crianças estiverem gritando na creche, eu estou com você. No dia que parece, irmão, que está dando tudo errado e nada vai dar certo, a voz do Senhor, ela ecoa sobre a minha e sobre a sua vida, dizendo: eu estou com você. Mas sabe de uma coisa? Dentro de nós existe algo chamado alma. Diga comigo: alma. A tal da alma. Alguns dizem que é o centro das emoções e dos sentimentos. É onde guardamos o sentimento.
E essa tal da alma, ela é danada para brigar com o espírito. Essa tal da alma, ela é danada para conflitar com a certeza que temos em Jesus. A tal da alma é aquela que diz: rapaz, você vai confiar mesmo nesse tal de Jesus aí? Você nem viu ele? Olha lá, a conta você viu que está lá na geladeira, lá, ó, pregada. Você está vendo ela. Mas esse Jesus, você nem está vendo ele. Você vai confiar mesmo? Salmo 42. Um dia o salmista, ele estava com essa mesma indagação. A alma dele brigando com o espírito, com a certeza que ele tinha em Jesus. A alma dele conflitava com ele, Dani. Mas sabe o que ele faz? Ele escreve um salmo e diz, do verso 1 ao verso 5 do Salmo 42: como suspira a costa pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me virei perante a face do Deus de Israel, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Onde está o teu Deus? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre os gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Sabe o que o salmista está escrevendo? Ele está lembrando de quando ele caminhava cantando, adorando ao Senhor, multidão em festa, era alegria. Israel estava vivendo um momento de alegria, e ele se lembra disso. Mas naquele momento em que ele está vivendo ali, ele está vivendo um momento triste dentro dele, e ele se lembra, houve dia de felicidade. Eu me lembro da felicidade, eu me lembro do dia da alegria, eu me lembro que eu cantava louvores ao Senhor, eu me lembro. Peraí. Eu sei quem é Deus. Peraí. Eu vi os feitos dele. Peraí. Não. Quando Moisés estava com o povo, ele abriu o mar. Eu me lembro dele. Quando Israel estava no deserto, ele mandou maná do céu. Eu me lembro desse Deus. Ele mandou codorniça. Quando nós queríamos água, a água saiu da rocha. Eu me lembro desse Deus. Eu me lembro desse Deus. Ei, minha alma, por que que você está batida? Por que que você está se perturbando dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. No momento de dificuldade, diga para sua alma, igreja: espera em Deus, espera em Deus. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. Espera nele, igreja. Confia nele, igreja. Tenha paz nele, igreja. Persevera nele, igreja. Se alegra nele.
Entenda algo, eu não estou dizendo que você não vai passar por dias difíceis, vai passar sim, mas entenda algo no dia difícil. Olha para o dia difícil, olha para a sua alma, olha para dentro de você e olha para o tamanho do seu Deus. Olha para Ele e diga: eu venci mais uma vez. Ele é vencedor, Ele vai caminhar comigo. Eu vou caminhar por esse lugar, eu vou passar por cima disso em nome de Jesus. Tudo o que você precisa está nele. Não, você não entendeu. Tudo o que você precisa está nele. Ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. Cutuca alguém e diga para ele: tem bom ânimo. Não, levanta a cabeça. Fala para ele: levanta a cabeça. Levanta a cabeça, tem bom ânimo. Fala para ele: é só um dia mau. Não, fala para ele: é só um dia mau. É só um dia, não é o fim. Fala para ele: é só um dia mau. Fala para ele: não é o fim. Fala para ele: seja profeta em nome de Jesus. Fala para ele: não é o fim, é só um dia mau. Levanta a sua cabeça, entendam algo: o Senhor dos Exércitos está caminhando contigo, está pelejando a tua peleja. Você precisa sair daqui com essa convicção. Você precisa sair daqui nessa quinta-feira entendendo: é só um dia mau, é só um processo. Eu irei passar por essa prova, eu irei vencer. Sabe por quê? Porque você não está sozinho, você está com Deus Todo-Poderoso. Às vezes, meus queridos, eu quero encerrar com isso. Ministério de Louvor. Às vezes, o próprio Deus virá nos levar para um lugar de desconforto. Pastor, sim, vai por mim, eu sei do que eu estou dizendo. O próprio Deus vai nos levar para uns lugares de desconforto, minha irmã. Uns lugares que, para a gente, são uns lugares de insegurança. O próprio Deus vai nos levar para esse lugar. Mas sabe para que é? Para nos esticar. Para nos deixar mais forte. Para nos deixar mais gordinho, igual o pastor, assim, ó, fortinho. Sabe por quê? Porque esse gigante aí já era. Você vai para um próximo nível. Você vai enfrentar um gigante um pouquinho maior. Esse nem dente tem, não tem garra, não tem unha. Esse que você vai enfrentar um pouco mais feio. Vai te olhar fazendo assim um... Mas entendam algo: Ele está contigo. Ele está contigo. É o gigante um pouco maior. Pastor, outro gigante é outro gigante, irmão. Fica tranquilo. Ele só está te fortalecendo. Você não está mais no primário. Antigamente era primário, agora ensino. É o quê? Fala aí, me ajuda aí. Fundamental, né? Agora você ensino médico, isso, me ajuda aí. Fundamental, médico. Superior. Agora você está no superior, irmão. É nisso, é faculdade, é pós-graduação, é mestrado, é doutorado. É outra história que Deus está tendo para você, meu querido. Não é mais aquele negocinho. Não, antigamente você ia na escola por causa do lanche, né? Eu sei como é que é. Você ia para tomar um lanche da escola. Agora não, agora é você que tem que levar o lanche para a escola. Sabe por quê? Porque você está num patamar um pouco maior. É você que faz as coisas acontecerem. É você que faz as coisas caminharem. Ele está te levando para um novo nível na noite de hoje. É desconforto, mas é com a presença dEle. Você pode ficar tranquilo onde você está, ou você pode dar um passo e caminhar, enfrentar gigantes, mas entender: Ele está comigo. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Tem alguém que está entendendo? Alguém pode dizer: eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho. Tem alguém aqui que não está sozinho na noite de hoje? Tem alguém aqui que não está sozinho? Tem alguém aqui que entendeu que não está sozinho? Fica de pé, igreja. Alguém que entendeu que não está sozinho? Em nome de Jesus. É um novo nível.
Deus está nos levando a um lugar diferente nessa noite. Uma nova etapa. Uma etapa de confiança. Uma etapa de olhar para Ele e confiar piamente. Confiar cegamente. Assim como Pedro, quando foi caminhar sobre o mar, ele trouxe uma afirmação, que essa afirmação ela vai ficar conosco na noite de hoje. Essa afirmação ela vai caminhar sobre as nossas vidas, ou com as nossas vidas. Se não caminhava, a partir de hoje nós iremos caminhar sobre essa afirmação. Porque entenda, Jesus ele está falando sobre a afirmação. A primeira afirmação que ele disse é: eu vou para o Pai. A segunda afirmação ele disse: Tiago, vocês terão paz em mim. E a terceira foi um convite: tenham bom ânimo. Mas ele trouxe duas afirmações. Ele disse: eu vou para o Pai, e ele foi. A segunda foi: vocês terão paz em mim. E eu tenho paz nele, irmão. Tem mais alguém que tem paz? Então ele não estava errado. Ele não estava errado. A terceira é um convite para mim e para você: tem bom ânimo. Caminha de cabeça erguida. Olha para frente. Pastor, e qual que é a afirmativa que a gente vai caminhar? É simples, irmão. Pedro estava na frente do mar. Um mar tempestuoso, agitado. E deixa eu dizer algo. Quando se fala de mar e Pedro, era algo familiar para ele. Pedro era homem de pesca. Pedro sabia o que era um mar agitado, irmão. Pedro sabia qual eram os perigos que existiam dentro do mar, Tiago. Não era qualquer um. Ele sabia, Armando, o que era um vento forte sobre um barco pequeno. E quando ele olha para todo aquele cenário, mais uma vez, um cenário desconfortável, Jesus olha para Pedro e diz: sou eu. Olha para os 12 e diz: sou eu. Ei, é Jesus. É Jesus. Sou eu. O mar está tempestuoso, mas eu estou aqui. Sou eu. Sou eu. Pedro agora olha para Jesus e diz: mestre, se realmente é o Senhor, deixa eu ir aí. Deixa eu ir onde você está. Deixa eu caminhar até aí. E Jesus diz: vem. Vem. E ele começa a caminhar sobre algo que Jesus falou, que ele afirmou: vem. 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 Irmãos, a palavra que eu quero liberar para a sua vida nessa noite de hoje é: caminhe sobre a palavra de Jesus. Caminhe sobre a palavra de Jesus. Um dia complicado na vida desse mesmo Pedro. Jesus olha para ele agora e diz: Pedro, joga a rede do outro lado. Ele falou: Jesus, tu é bom de letra, tu é bom de falar, tu é bom de palavra, mas de pesca quem é bom sou eu. Eu pesquei a noite toda. Na verdade eu só estive no mar, porque pescar mesmo eu não pesquei nada. Mas sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. Sobre a tua palavra. Eu vou jogar. Irmãos, de repente na noite de hoje, você chegou aqui e você tinha mais incertezas do que certezas, mais inseguranças do que seguranças. Mas você entendeu que Jesus ele está te convidando para viver algo diferente, para viver um novo nível, uma nova etapa, um outro processo. É next level. Você fala inglês, ó. Tô chique. É uma nova etapa, meu irmão, que Jesus tem para a sua vida. Até esse momento ele estava te fortalecendo, criando casca, sabe? Ou casco, para que você enfrentasse esse novo nível, essa nova etapa.